anunciemos o Evangelho a toda criatura. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aleluia. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a missão da igreja. E nós precisamos sim nos incumbir de cumprir esse ide do Senhor Jesus. E eu vejo nesta noite nada mais, nada menos do que a igreja de Caçu em uma missão, em uma intenção positiva, buscando cumprir esta palavra. Então, que Deus continue abençoando esse trabalho, que Deus continue abençoando a igreja, dando todos os recursos necessários para que esse projeto cresça e alcance as famílias desta cidade. Aleluia. Às vezes, nós fazemos esses trabalhos e participamos, mas às vezes não conseguimos dimensionar a profundidade e o quanto é importante a igreja sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho. Porque muitas das vezes há muitas pessoas que são impedidas. Todos nós sabemos que há uma guerra travada entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele sempre trabalhará em colocar obstáculos, em colocar barreiras, para que as pessoas não vá até a igreja, para que as pessoas não cheguem lá. Coloca timidez, coloca vergonha, coloca obstáculos, outros objetivos, outros convites, e assim as pessoas são impedidas de ir até a casa do Senhor. Mas a igreja tem a sabedoria do alto, a igreja tem a presença do Espírito Santo, aleluia, e o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo dá visão espiritual, o Espírito Santo, ele move a igreja, aleluia, de forma que a igreja é motivada, de forma que a igreja é inquietada, de forma que a igreja é movida para sair das quatro paredes e ir em busca daquelas pessoas que estão sendo impedidas de aproximar da casa de Deus. Então a igreja vai em busca dessas pessoas. Aleluia. Entenda, há muitas vidas necessitando ouvir o que estão ouvindo aqui hoje. Nós não estamos nos resumindo só a este local público, não. Este som está alcançando muitos lares de pessoas que às vezes não tiveram forças para chegar até aqui, de pessoas, de famílias que às vezes por algum obstáculo, por algum empecilho, não conseguiram ter força, coragem para chegar aqui, mas a palavra de Deus está chegando lá. A palavra de Deus está alcançando vidas que estão desesperadas, vidas que estão oprimidas. Nunca se houve um tempo tão profundo, nunca se houve um tempo em que a humanidade estivesse tão oprimida como está nos dias atuais. E é hora da igreja despertar, é hora da igreja acordar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: vai se passando a noite
E vem chegando o dia. E o apóstolo Paulo, olha onde Paulo estava. E olha a distância para esse dia de hoje. Mas Paulo já dizia assim: eu estou observando o que está acontecendo. E eu posso discernir que já é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós acordarmos. É hora de nós levantarmos a bandeira do Evangelho e pregarmos a palavra, porque tem almas sendo escravizadas e depende da igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus. Às vezes a nossa visão está se redundando apenas a este ambiente. Aleluia. Eu me recordo agora de quando, nos meus primeiros passos de fé, eu ouvia muito um testemunho contado pelos pastores de alguém que tinha um desejo grande de ser um pregador, mas na timidez, aquele frio na barriga, aquela situação. Mas lá, trabalhando na roça, aquele irmão, com aquele desejo ardendo dentro dele de pregar, ele sai e começa a pegar ali um pedacinho de pau e fazer de microfone à beira de uma mata, e ele começa a pregar. Começa com aquela alegria, com aquele desejo ardente dentro dele, e ele começa a falar de Jesus. Começa a falar que Jesus salva, que Jesus transformou sua vida, que Jesus liberta, que Jesus perdoa pecado, e começou a pregar, e Deus foi tomando ele, e ele foi pregando, só ele naquele lugar. Ali ele pregou com vontade, porque ninguém estava vendo ele pregar, e ele começou a falar de Jesus. E agora ele termina a pregação e começa a fazer o apelo. Só que ele não sabia que lá dentro da mata tinha um bandido escondido, de alta periculosidade, corrido, foragido da polícia. E aquele bandido estava ouvindo a pregação. Quando ele faz o apelo e pergunta quem quer aceitar Jesus como Salvador, para sua surpresa, o bandido vem com as duas mãos erguidas, dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu preciso. Aleluia. Aquele irmão tomou um susto muito grande, porque ele pensava que ninguém estava ouvindo. Mas naquele dia, Jesus salvou aquele homem. Muitas das vezes nós fazemos a obra do Senhor pensando: é só isso daqui. E não sabemos o que o Espírito Santo está fazendo. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, o texto em que nós lemos, fala também de um outro homem, e o seu nome era Zaqueu. A Bíblia diz que para ele não havia dificuldade financeira. Ele era muito rico, era cobrador de impostos, trabalhava na coleteria. E a Bíblia diz que esse homem chamado Zaqueu teve dentro de si uma curiosidade. Por tanto ouvir falar, ele desperta um desejo de conhecer Jesus. Só que para Zaqueu, Jesus era apenas um homem como qualquer outro, com fama, um homem de quem muitos falavam bem, e ele estava chamando a atenção de todas as aldeias circunvizinhas. Então, em um homem como Zaqueu, de uma postura ali bem equilibrada, de um conhecimento em toda a sociedade, desperta-se nele o desejo: eu preciso conhecer quem é este homem, que todo mundo fala dele, e todo mundo menciona o seu nome. Despertou nele o desejo de conhecer. Só que Zaqueu não entendia. Zaqueu não tinha a dimensão
de quem era realmente quem ele queria conhecer. Zaqueu queria apenas ter um contato físico. Zaqueu queria apenas ver a feição de Jesus. Só que Jesus Cristo não quer apenas ter um contato físico. Jesus, ele, aleluia, ele quer algo mais profundo. Diz a Bíblia que Zaqueu, como todo ser humano na terra, em relação ao Senhor Jesus, aleluia. Eu não sei se você já parou para pensar dessa forma, mas todo ser humano, quando se fala em relação a Jesus, sempre há um obstáculo para que nós não nos aproximemos dele, para que nós não tenhamos um encontro com ele, para que nós não tenhamos uma bênção alcançada da parte dele. Diz a Bíblia que Zaqueu quer conhecer Jesus. Zaqueu quer saber quem é este homem chamado Jesus, que todo mundo fala dele. Aleluia. E talvez alguém nesta noite possa até, como disse aqui o pastor, não entendeu por que a igreja fala tanto desse Jesus. Por que esses crentes falam tanto de Jesus dessa forma? A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu quer conhecer Jesus. Mas sabe qual era o obstáculo de Zaqueu? A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, era baixinho, e ele queria conhecer Jesus. E sabe qual era o obstáculo maior dele? Era que Jesus, aonde estava, sempre era cercado com uma grande multidão, e de uma multidão de pessoas mais alta do que Zaqueu. Então Zaqueu queria ver, mas não podia porque era pequeno. E agora Zaqueu, diante daquela impossibilidade, mas movido por aquele desejo, ele tem um plano, ele tem uma atitude, ele toma uma decisão. Ele diz: eu sou pequeno, não dá para entrar, não dá para ver quem é ele. Jesus está em meio a essa multidão, mas ele vai passar por aqui. Eu vou subir nessa árvore, vou ficar lá em cima. Eu sei que eu não vou ter um encontro assim físico, não vou poder apertar sua mão, não vou poder abraçá-lo, não vou poder cumprimentá-lo, mas lá de cima, pelo menos ver quem é ele. Eu vou ver hoje, eu vou conhecer esse homem chamado Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei se em nosso meio tem pessoas que ainda não são crentes, mas eu sei que há muitos me ouvindo nesta noite. Este som está alcançando muitas vidas, vidas que com certeza carregam muitas dificuldades, vidas que com certeza já bateram em muitas portas e não conseguiram obter o resultado desejado. Vidas que com certeza até desfrutam de bens materiais, que às vezes não têm necessidade de nada, mas que dentro da sua alma há um vazio muito profundo, que o dinheiro não preenche, que a casa não preenche, que os carros não preenche, que as amizades não preenche, a família não preenche. Por que, pastor? Porque esse vazio só Jesus Cristo é quem pode preencher. Só Jesus Cristo é quem pode aliviar. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o meu desejo nesta noite
que como em Zaqueu despertou o desejo de conhecer Jesus, nesta noite, pela misericórdia do Senhor, possa despertar em você também o desejo de conhecer quem é Jesus, o dono de todas as coisas. Porque esse desejo é o primeiro passo para viver uma nova vida. Esse desejo é o primeiro passo para que essa situação que você está vivendo e que já tentou de toda forma dar um jeito, resolver, mudá-la, mas não consegue. Por quê? Porque nada neste mundo pode fazer isto, mas Jesus Cristo, Ele pode transformar, mudar a tua vida. Deus, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, que ainda não é crente, escuta o que eu vou te dizer agora. Você não está ouvindo esta palavra pelo acaso. E se você estiver aqui, você também não está aqui pelo mero convite. Você está aqui porque Jesus marcou um encontro com você aqui hoje. Aleluia! Oh, glória! Zaqueu não sabia de nada. Zaqueu pensava só em conhecer Jesus. Mas Jesus queria algo mais íntimo. A Bíblia diz que ele sobe na árvore, fica lá em cima. Aleluia. Jesus, ele surpreende. Escuta o que eu vou dizer aqui. Jesus, ele nos surpreende. De que forma, pastor? Nos surpreende fazendo aquilo que nós não esperamos que Ele vai fazer nas nossas vidas. Quem acredita nessa palavra? Ela vai chorar macaço de canderamaia. Aleluia! E eu entrego essa palavra profética para você, meu irmão. Eu entrego essa palavra profética para você, minha irmã. Jesus vai fazer o que você não espera. Ele vai te surpreender, porque Jesus é poderoso. Zaqueu está em cima da árvore, esperando Jesus passar. Para a surpresa de Zaqueu, Jesus vem passando, mas quando chega debaixo da árvore, Jesus para, a multidão para também. E sabe o que acontece? Jesus olha para cima. Jesus olha para cima. Eu queria até ver a cara de Zaqueu. Jesus olhando para ele e ele olhando para Jesus. Eu queria até ver. Eu queria saber. Zaqueu deve ter pensado: quem é que falou que eu estava aqui? Quem é que contou para esse homem?
E para surpresa de Zaqueu, meu irmão, para surpresa de Zaqueu, minha irmã, para surpresa de Zaqueu, meu amigo, minha amiga, Jesus diz assim: Zaqueu. Jesus sabe seu nome. Jesus sabe seu nome. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe o que está acontecendo na sua vida. Jesus sabe o que está acontecendo na sua casa. Jesus sabe como é que está a sua situação. Jesus sabe das suas preocupações. Jesus, Ele te conhece. Jesus sabe seu nome. E Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu não vim aqui pelo acaso. Jesus não faz um trabalho desse aqui por acaso, não. Jesus não faz nada pelo acaso. Jesus tem propósito em tudo. Nós é que não conseguimos enxergar o espiritual, mas vocês podem ter certeza, Jesus tem projeto, Jesus tem plano, Jesus tem propósito para esta igreja ter se empenhado, ter trabalhado desde amanhã para esse trabalho realizar. Tem objetivo, tem propósito, tem algo de Deus que vai ser realizado aqui essa noite, porque Jesus está no comando. Aleluia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vim para ir pousar na tua casa. Aleluia. Zaqueu queria conhecer. Jesus queria pousar na casa de Zaqueu. Aleluia. Escuta essa palavra. Jesus, Ele quer pousar na tua casa. Pastor, mas por que Jesus queria pousar na casa de Zaqueu? Porque Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Jesus queria mudar a vida de Zaqueu. Aleluia. Eu já estou terminando, mas eu não posso terminar sem dizer isto. Não existe nada aqui nessa cidade de Caçu que tenha poder de transformar a vida do ser humano. Pode colocar ele atrás das grades. Quando ele sair, ou vai ser o mesmo ou vai ser pior. Pode colocar ele na maior posição da cidade, não muda. Mas Jesus Cristo muda. Jesus Cristo tira do pó. Jesus Cristo tira do monturo. Jesus Cristo tira da calçada. Jesus Cristo tira das drogas. Jesus Cristo tira do roubo. Jesus Cristo tira do assassinato. Jesus Cristo não dá surra, não bate. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma.
Maia, Xeri, Anderamaia. Elabaçu de Manahassu de Canderamaia. Edimila Rabaxarabacassuri, Anderamanaia. Aliba, Sorabacai, Shemahaya. Aleluia! E eu sei que Jesus Cristo nesta noite quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a tua situação. Pastor, e o que é que eu faço? Entrega a sua vida para Ele. Entrega, porque o que você não está dando conta, Jesus vai fazer por você. Aleluia. Pastor, porque Jesus queria pousar na casa de Zaqueu, porque Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Alai, xarabacai, xuriande, candemaia. Aleluia. Zaqueu levou Jesus para sua casa. Quando chegou lá, Jesus começa a conversar com Zaqueu. Aleluia, Zaqueu é aquebrantado, Zaqueu se arrepende, Zaqueu se rende, porque na presença de Jesus não tem quem não rende. Na presença de Jesus não tem mal que não caia por terra. Na presença de Jesus não tem algema que não seja quebrada. Na presença de Jesus não tem porta de senzala que não seja quebrada. Ele tira, Ele liberta, Ele transforma. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Zaqueu dá testemunho agora. Aleluia. E deixa eu falar algo mais aqui para você. Deixa eu falar mais alguma coisa aqui. Ei, tem uma multidão de gente que não quer que você se torne crente. Tem uma multidão de pessoas que está chateado e chateada porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar aonde você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia! Alguém ficou chateado dizendo: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus se hospedou lá e disse e conversou com Zaqueu. E agora Zaqueu dá um testemunho. Olha a transformação de Zaqueu. Zaqueu disse: Senhor, eu reparto o que eu tiver. Daqui para frente eu reparto tudo. E eu sou cobrador de impostos. Você está pensando que cobrar imposto caro era só hoje? Não, é lá daquele tempo. Zaqueu já estava cobrando imposto caro. Ele estava defraudando. E sabe o que ele faz? Olha como Jesus transforma. Meu amigo, minha amiga, se eu fosse você, eu também levaria Jesus para sua casa hoje. Aos 14 anos, eu levantei a minha mão e levei Jesus para minha casa. 36 anos se passaram e eu estou junto com Jesus. E Ele transformou o meu viver. Eu fui um jovem que passava a noite toda na gandaia. E pelo domingo de manhã, o vazio estava aqui dentro. E eu me sentava à beira do meio-fio
e ficava com aquele vazio dentro de mim. As festas não preenchia, bebida não preenchia, farra não preenchia, jogo não preenchia, mas no dia em que eu entreguei a minha vida, Jesus transformou, e eu nunca mais senti aquele vazio dentro de mim. Aleluia. Zaqueu disse: a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. A partir de hoje eu não sou mais o mesmo Zaqueu. A minha vida vai mudar. Sabe o que foi que Jesus disse? Hoje veio salvação a esta casa. Por que, Jesus? Ele responde: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E o que se perdeu, pastor? Foi a humanidade. Lá no jardim do Éden se perdeu, mas Jesus veio buscar. Jesus veio salvar eu e você. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Alguém aqui já se tornou nova criatura em Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Quem aqui é nova criatura em Cristo? Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu queria convidar todos para se colocar de pé. Eu estou olhando aqui, parece que é todo mundo crente. Está todo mundo com o rosto brilhando, cheio da glória de Deus. Mas eu não posso terminar aqui a minha participação, mas com a liberdade e a autorização do pastor, eu quero nesta noite fazer um convite. Isso aqui não é por força, isso aqui não é obrigado. Se for obrigado, não permanece. Isso aqui é para quem realmente entendeu, assim como Zaqueu, eu preciso mudar de vida. Eu preciso de Jesus. E nesta noite, a oportunidade é sua. Aleluia. A minha, eu já abracei. A minha e as desses irmãos, nós já abraçamos. Hoje é a sua. E se você, irmã ou irmão, estiver ao lado dele ou dela, não insista, mas pergunte a ele, pergunte a ela: você não quer ficar crente hoje? Jesus te ama. E nessa noite Ele te trouxe aqui para que você saiba disto, que Ele pode te ajudar, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te tirar dessa situação. Você já tentou, você já correu atrás, você já batalhou tanto, você já falou com tanta gente, você já foi e já bateu em tanta porta, e ninguém pode fazer nada por você. Mas nesta noite, experimenta entregar a sua vida para Jesus. Experimenta, vem. Eu quero convidar, aonde está a primeira pessoa? Aonde está você que está sentindo que Deus está falando com você? Pastor, eu preciso, então venha. Saia do seu lugar, venha, tenha coragem. Porque, pastor, coragem. O Senhor está me chamando de medrosa, de medroso? Não. É porque nessas horas
tem uma voz que fica dizendo: não vai, porque se você for, você vai ter que deixar isto, vai ter que deixar isto, vai ter que deixar aquilo, e fica colocando obstáculos para que você não venha. Mas do outro lado tem o Espírito Santo dizendo: minha filha, hoje é a noite da tua bênção, hoje é a noite da tua vitória. Meu filho, não desperdiça, porque a porta está aberta, e nesta noite eu quero te abençoar. Imagine aqui fora. Se lá dentro da igreja, aonde nós estamos em um ambiente saturado, a coisa não é fácil. Imagine ao público assim. Estamos em campo de guerra, estamos em lugar de batalha. Se você curvar a sua cabeça, se você quiser, Jesus, dá força para ela, dá força para ele. Ela está afastada, ele está afastado. Jesus, traz ele de volta. Jesus, traz ele de volta. Traz ela de volta. Se você orar, o Senhor vai mover as águas. Sou de muito insistir, não. Eu só vou perguntar porque eu sei que tem alguém aqui no nosso meio que está sentindo fortemente Deus falar ao seu coração. Tem alguém que está aí sentindo o Espírito Santo te convidar, te chamar, e você está pensando: eu vou ou não vou? Jesus, venha, eu quero orar por você. Oh, glória a Deus. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar o seu viver. E nesta noite Ele moveu a igreja. Ele fez tudo isso aqui por tua causa, para que você pudesse saber que Ele não desiste de você. Aonde está você que está afastada dos caminhos do Senhor? Você que está afastada. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor está devolvendo a você o direito de estar na presença dEle. O Senhor está devolvendo a você. Aleluia. O Senhor está esperando por você. Tem anel para o teu dedo, tem sandálias para os teus pés, tem vestes para o teu corpo. Aleluia. Tem alguém aqui esta noite. Tem alguém que deseja, oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus. Tem alguém para fazer companhia a este irmão aqui? Aleluia, oh, glória a Jesus. O Espírito Santo, irmãos,